O clima de polarização política que tomou conta do país nas eleições deste ano acabou provocando conflitos não só nas ruas, mas também afetando os vínculos entre amigos e familiares. Nós temos aqui alguns dados alarmantes. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, 1 a cada 5 brasileiros bloqueou algum amigo ou parente nas redes sociais por causa de política. Tem mais dados. 51% deixaram de comentar ou compartilhar informações baseadas em política ou eleições nas redes sociais para aumentar, para não aumentar esses conflitos. 54% das pessoas disseram ter vivido nos últimos meses alguma situação de constrangimento, algum problema, ameaça física ou ameaça verbal ou até física por causa de política. E 49% dos eleitores deixaram de falar de política e eleição com as pessoas mais próximas. Enfim, levando em conta todo esse cenário, a gente recebe aqui como convidado hoje no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Christian Dunker, que é psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP. Professor, gostaria de agradecê-lo por ter aceito o nosso convite para conversar conosco sobre esse assunto aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, estar com vocês, da TV Câmara, da Rádio Câmara e de Bauru, para discutir essa questão tão candente, tão urgente no momento brasileiro. Professor, por que as discussões que envolvem política acabam deixando os ânimos tão aflorados? Olha, vamos olhar para trás, o que é o passado do tema político, e a gente vai ver que ele sempre esteve envolto numa rede de conflitos. Política é um confronto entre interesses, vontades, sistemas de interesses, e desejos e sonhos também. Portanto, é da natureza do assunto que a gente envolva a controvérsia, a polêmica, a diferença de opiniões. O que caracterizou o momento último é que a nossa forma de tratar espaço público, aí digital, os conflitos, ela se alterou substancialmente. A gente passou de uma retórica, de uma gramática, onde os conflitos eles são em nome de algo comum, que é o Brasil, que seria melhor para todos, e eles passaram a ter essa forma de oposição que um teórico da política chamado Carl Schmitt chamou de amigos e inimigos. Isso é novo, isso muda a ideia de que somos adversários, temos ideias diferentes, mas não há um contingente de pessoas que têm assim uma falta de caráter, que são malvadas, que são do mal, e que, portanto, eu não vou negociar, eu não vou discutir com elas, porque elas foram destituídas, para mim, do campo da política. Isso é muito ruim, é isso que caracteriza o nosso momento aí contemporâneo. Professor, como é que as redes sociais elas podem influenciar ou potencializar esses conflitos? As redes sociais elas apareceram com um potencial de generalização e de ampliação do debate democrático. Ou seja, mais gente que às vezes não tinha muito interesse na política, que estava afastado, ou então estava por uma espécie de estado de cancelamento em relação ao assunto, como se ninguém se interessasse pela opinião daquela pessoa, e que, de repente, isso, as redes sociais e a linguagem digital recapilarizou o Brasil. Então, muitas famílias se reencontraram, muitas conversas começaram, conversas entre estados, pessoas que nasceram no sul e vivem no norte, pessoas que estão no centro-oeste, mas vieram do centro-sul. Isso criou uma outra conversa no Brasil. De fato, há uma conversa com uma mediação para a qual nós estávamos muito desprevenidos. Então, nós não estamos mais no plano do oral, da palavra falada, mas do escrito. Como é que é a população brasileira em relação à alfabetização? Como é que é a população brasileira em relação à expressão escrita? Isso é uma novidade. Então, a gente tem assim, um déficit, que é um déficit de entrada e domínio dessa linguagem. Uma linguagem que, às vezes, não comporta tom, não comporta enunciação,
tem uma temporalidade diferente, né? Quer dizer, quando eu mando e quando eu recebo, né? Onde o silêncio e a não resposta têm um sentido diferente do silêncio na linguagem falada, onde a gente pode usar pseudônimos, às vezes, onde a gente se autoriza a falar uma oitava acima, 2 oitavas acima, porque a gente não está vendo a face do outro que a gente está agredindo, porque a gente perde a consequencialidade do que a gente está falando muito facilmente. Né? Como aquele jogo de praia, né, em que você está xingando aquele seu amigo de longa data porque ficou possuído pela ideia de que ele é um inimigo, né? Não um companheiro com quem você está se divertindo nas férias. No caso de pessoas com quem eu convivo de forma muito próxima, uma convivência aqui praticamente diária, seja dentro do ambiente de trabalho, amigos que eu encontro com frequência, ou mesmo familiares, que têm posturas muito distintas, muitas vezes até radicais. O que é melhor? Em que momento é melhor eu me afastar, eu romper relação, ou tentar um diálogo, né? Tentar retomar esse vínculo? Olha, eu acho que um afastamento definitivo, muito prolongado, ele representa uma perda para todo mundo. Né? Vamos considerar que em situação de crise de saúde mental, situação como a gente passou pela Covid, situação de tensão social, desemprego crescente, desigualdade, o que a gente vai buscar como recurso natural para se sustentar em termos de saúde mental? Né? Nossas relações, nossos amigos, nossa família, nossa comunidade. Né? São eles que são assim, a linha de frente para a gente tratar as nossas dificuldades. O que acontece quando você começa a afastar pessoas? Você vai reduzindo o seu arsenal de recursos. Né? Você vai assim se fechando numa rede que tem outras propriedades. Não são relações pessoais, não são relações históricas, mas são relações de afinidade, muitas vezes instrumentais, com pessoas que você nunca viu. Ou seja, você vai saindo de um modo de funcionamento mais ligado a comunidades orgânicas e vai entrando num modo de funcionamento que a gente chama de massa, né? Impessoal, regressivo, tendente a odiar um grupo externo, tendente a se consolidar por crenças semelhantes, cada vez mais assim intensificadas e uma identificação vertical com algum tipo de ideia ou de líder. Ou seja, isso tudo é o que? Uma troca de modo de estar no mundo, uma troca de funcionamento. Né? Então, eu fico imerso num conjunto ali de informações que me chegam de pessoas que eu não conheço, eu não tenho a biografia, eu não sei de onde estão falando, mas que vão me cativando, né? Porque elas estão ali, aparentemente, disponíveis o tempo todo para mim. Eu ligo, tem lá uma conversa da qual eu posso participar. Então, é como se a gente tivesse trocado a qualidade do remédio básico para a nossa saúde mental, né? De laços com pessoas para uma espécie de veneno discursivo que vai se infiltrando e que vai assim tomando as ideações das pessoas e recriando formas de mundo e formas de vida. Uhum. Exatamente sobre isso que o senhor comentou, né? Essa questão desses diálogos que acabam sendo muito tóxicos, esses desentendimentos desenfreados podem levar a que consequências emocionais? Bom, a gente viu uma pessoa invadir um aniversário de outra e dizer aqui é Bolsonaro e mataram outra pessoa. Isso é uma consequência dessa toxicidade. Né? É uma consequência de que a pessoa ela está assim, mais fora de si do que em si. Se você isola a pessoa desse discurso, provavelmente, né, é muito improvável que ela agisse da mesma forma. Então, o que acontece quando você vai depositando tudo que dá errado da sua vida, tudo que não está certo, seus desamores, seu desemprego, seus ressentimentos, tudo vai sendo catalisado para uma pessoa maligna que está atrapalhando tudo. Uma hora, né, você vai atuar esse ódio na forma ou de violência ou de agressividade. Isso vai ajudar você? Acho que muito pouco. É como se você estivesse batendo num espantalho, você está batendo numa projeção. Né? Aquilo que eu
admito em mim mesmo, eu recrio num personagem, né, fora de mim, com o qual eu posso brigar e o qual eu posso usar para continuar a me recalcando, a me reprimindo, a me desconhecendo. E aí, o resultado final é que, assim, eu imagino que do meu lado só tem pureza, né? Só tem as pessoas boas, só estão as pessoas legais, só estão as pessoas que estão, assim, na mesma margem, na mesma pegada, e do outro lado só tem bandidos, só tem pessoas que são idiotas, só tem pessoas que, assim, no fundo, elas estão meio a mais nessa história. Né? Esse raciocínio ele vai levando a ideias de eliminação, de substituição, ideias de rebaixamento do outro, o que cria um absoluto desserviço para enfrentamento da realidade. Né? É mais ou menos assim, a gente poderia fazer uma comparação. Dois pais brigam, né? E começam a quem é que tem razão, quem é que não tem razão, enquanto isso o filho, o Brasil, fica lá sofrendo os efeitos dessa batalha campal e sofrendo, então, descuidados, desamparos, ignorâncias, né, que vão se acumulando e, no final, é ele que vai pagar, ou ele ou ela que vai pagar a conta. Né? E nós estamos brigando, estamos esquecendo do Brasil, Brasil real. A própria polarização mesmo como uma catalisadora desses atos de violência, né? A transformação de pessoas próximas em inimigas, né, professor? Uhum. E uma coisa importante de observar, que isso não é só uma violência contra o outro. Na medida que o outro foi constituído pela projeção do que eu não admito em mim, eu estou me agredindo. Então, essa agressivização, ela é intrapsíquica e ela é interpsíquica. Isso talvez tenha alguma relação com o crescimento exponencial de quadros de depressão, de ansiedade, de drogadição, que a gente diz assim, olha, tem que ver com a realidade, mas tem que ver com o péssimo tratamento que a gente está dando para a realidade. Né? A gente está se agredindo. Não adianta ver com essa, porque eu vou acabar com o mal do outro, porque, no fundo, aquela pessoa que está consumindo essa toxicidade, ela está se envenenando. Como muitos dizem, né, da vingança. Você toma um copo de veneno e imagina que o outro que vai morrer. Não, quem está tomando veneno é você. Professor, nesse momento em que a gente que se aproximam as festas de final de ano, né, e é um momento de muito fortalecimento, normalmente muito fortalecimento dos vínculos familiares, para aquelas famílias, para aquelas pessoas que tiveram muitos embates durante o período eleitoral e acabaram se afastando, rompendo relações, gostaria de reatar. É um momento interessante para isso? Como dar o primeiro passo? Como reatar relações familiares e de amizades rompidas por conta de política? Olha, é importante, decisivo, né, agora, como a gente vai reconstruir, como a gente vai reparar, como é que a gente vai reatar. Né? É um momento de conciliação. E cada família, cada comunidade tem a sua própria história de brigas. Portanto, vai ter a sua própria história de recomposições. Há algumas, né, figuras que a gente já observa aí nos WhatsApps, né, que são aquelas tias que estão monitorando e guardando e zelando pela família. Então, elas, olha, vai ser o Natal aqui em casa, mas não tem política. Olha, vai ser o Natal aqui em casa, mas você não fala nada com aquele outro. Ou seja, certas restrições, às vezes, elas são bem-vindas. Não vai se falar de política. Se falar de política, sai na hora, chama o juiz. Ou seja, veja, você está produzindo um ambiente onde você tem já, então, figuras de mediação. Figuras que vão ser, assim, árbitros, que vão ser mediadores, que vão ser, vamos dizer assim, aqueles que vão cuidar do debate. Por quê? Porque estão querendo fazer um Natal em que todos possam estar juntos. Acho que isso será um grande avanço, se a gente conseguir estar junto. Pensar pode, né? Falar é com cuidado. Né? Pensar pode, mas pensa também nas saudades que você teve daquela pessoa. Né? Pensa que aquela pessoa é uma pessoa, ela não é uma pessoa tipo. Né? Ela não é uma categoria, ela não é representante de X ou de Y. Ela é uma pessoa, a gente esqueceu disso. Né? Então, vale muito a pena o quê? Recordar. Né? Lembra de como era lá, lembra quando a gente fez, lembra de quando a gente estava. Vamos recordar. Né?
Vamos recordar que esse transe, né, ele começou a se repetir de 5 anos para cá. Antes tinha vida útil, antes a gente teve uma história comum. E também vamos pensar, né, quer dizer, que teremos uma vida comum à nossa frente. Então, que nós precisamos uns dos outros, que o Peru de Natal ele é uma cerimônia, vamos dizer assim, que está enaltecendo aqueles que talvez não vão estar juntos com a gente no próximo ano, aqueles que estão vindo, as crianças, né? Como é que a gente vai ensiná-las a ter um espaço e um mundo de convivência que seja um pouco mais feliz que o nosso? Só para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, professor, esse clima de polarização política, mesmo que atenuado agora, né, como o senhor colocou, com as festas de final de ano e essa reaproximação familiar, o que a gente pode esperar pelos próximos 4 anos? A gente pode esperar uma reconstrução do Brasil, a gente pode esperar a recolocação do Brasil no debate internacional, especialmente nos assuntos concernentes à sustentabilidade, à ecologia, a nossa política externa, né? Quer dizer, melhorar a imagem do Brasil, que está muito debilitada. A gente que anda, né, para Paris, para Londres, para Nova York, nós estamos passando vergonha. Literalmente, o que está acontecendo no Brasil, a gente faz parte da briga de marido e mulher, né? Você vai esquecendo dos vizinhos. Os vizinhos estão vendo o que está acontecendo, né? Vai ter um momento aí da gente se envergonhar e reconstruir, né? Enfrentar nossos problemas reais aí, em termos de saneamento básico, de transporte, de economia, voltar a crescer. Eu acho que, especialmente, a gente pode esperar uma tarefa recivilizatória no Brasil, né? Que é, assim, olhar, dizer, o programa que a gente tinha para a educação, para as artes, para a cultura, ele deu parcialmente certo, porque ele também gerou esse momento regressivo. Então, a gente precisa de uma retomada da educação em vários níveis, né? Educação política, educação socioemocional, se você quiser, educação universitária, retomada do investimento em pesquisa, na ciência. Hoje a gente investe em ciência o mesmo que a gente investiu no ano 2000. São 23 anos para trás, né? Quer dizer, de fato um pequeno período assim de apagão que a gente sofreu, e agora a gente tem que se haver com como vamos dar um passo para frente. Então, talvez importante, né, a gente julgar como é que isso pode acontecer, né? Algumas pessoas, eu acho que têm uma responsabilidade que vai ser de natureza jurídica, não tem jeito, né? O Brasil tem 3% da população mundial e aqui morreram 15% dos doentes de Covid. Quem vai pagar a conta por esses 12%? Né? Nós vamos fazer como na ditadura militar, dizer, não, esquece, uma hora a gente resolve. Nós vamos fazer como, enfim, nas crises anteriores desse país, em que não se fez a história, não se fez uma apreciação assim de cabeça fria sobre quem vai pagar essa conta. E eu acho que isso faz parte não de vingança, mas de acerto de contas para poder ir em frente diferente. Senão a gente faz tudo igual e termina onde a gente conhece no tudo igual de novo. Perfeito, professor. Maravilha, eu aproveito para agradecer, então, a participação aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, do professor Christian Dunker. Ele é psicanalista e titular do Instituto de Psicologia da USP, a Universidade de São Paulo, trazendo ricas contribuições para a gente, tentar entender um pouquinho dessa polarização aí por conta do período eleitoral, como é que as relações podem ser reatadas, esses conflitos podem ser atenuados nesse momento de final de ano. Professor, mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigado, pessoal. E vamos em frente. Bom Natal e boa Copa. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e rádio, e lembro que este programa fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!